Cuidei da minha sogra por 10 anos até ela partir. Os filhos levaram tudo, até eu encontrar a carta que ela deixou para mim. Ela estava gelada quando toquei sua mão. Eram 3 da manhã. O ventilador girava no teto, fazendo o ar pesado se mover devagar, como se tivesse medo de incomodar. Marie sempre teve uma respiração lenta, mas naquela madrugada havia silêncio demais. Me inclinei, encostei o rosto perto do dela. Nada. Nem um suspiro, nem um tremor no peito. Só um vazio absoluto, como se a alma tivesse saído sem fazer barulho. Apoiei a testa na cabeceira e respirei fundo. Não chorei. Depois de 10 anos ao lado dela, eu já tinha chorado o suficiente, nos corredores do hospital, nas madrugadas em claro, no banheiro com a porta trancada. Mas ali, naquele quarto abafado, senti algo diferente, como se algo estivesse suspenso no ar, esperando ser descoberto. No corredor, ouvi passos. Era Lauren, a filha de Marie. Ela entrou sem bater. "O que você deu para ela comer?" Não respondi. Só olhei. Meus olhos deviam dizer tudo, mas Lauren só cruzou os braços. "Claro. Você achava mesmo que ia sair disso com alguma coisa?" Ela disse isso olhando para o chão, como se já soubesse o final dessa história. Mas não sabia. Nem ela, nem Brad, nem ninguém. Porque aquela casa escondia algo. E eu ainda não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Se histórias reais e emocionantes como essa te tocam, inscreva-se agora e ative o sininho. Meu nome é Clara, mas durante uma década todo mundo me chamou de a mulher que ficou. A que ficou quando Chad foi embora. A que ficou cuidando de Marie. A que ficou invisível. Eu tinha 35 anos quando tudo começou. Meu casamento já era um fiapo de silêncio. E Chad? Bom, ele tinha a mania de desaparecer. Na primeira vez, sumiu por 3 dias. Na segunda, por 3 meses. Na terceira, nunca mais voltou. Me deixou com a aliança no dedo, um filho de 4 anos nos braços e a sogra paralisada por um AVC severo. Lembro exatamente da manhã em que assumi aquela cama. Marie ainda falava com dificuldade, mas seus olhos me pediram algo que nenhuma palavra alcançaria. Ela não disse, "Fica", mas eu fiquei. Fiquei quando os filhos dela decidiram morar em outra cidade. Fiquei quando Lauren engravidou e disse que não podia se envolver. Fiquei quando Brad arranjou emprego em outra região e dizia que só voltaria nos feriados. E claro, não voltava. Cuidar de alguém exige mais do que tempo. Exige se anular um pouco por dentro. E aos poucos foi o que aconteceu comigo. Acordava às 6 para preparar os remédios, lia para Marie quando os olhos dela estavam menos opacos, lavava seu cabelo com cuidado, mesmo quando meu corpo pedia descanso. Enquanto isso, meu filho crescia com os avós maternos. Porque eu não tinha como cuidar dos dois ao mesmo tempo. Na escola, me perguntavam se eu era enfermeira. No mercado, diziam, "Você tem uma paciência admirável." Mas ninguém perguntava como eu estava, ou se precisava de algo, ou se dormia bem. A resposta seria não. Não dormia, não comia direito. E principalmente, não existia. Era como um fantasma funcional, útil, mas irrelevante. Até Marie falava pouco. Quase sempre me observava em silêncio, mas havia ternura no olhar dela. E às vezes parecia querer me contar algo que não conseguia dizer. Eu me agarrava nisso, na esperança de que, ao menos ela, me via como mais do que uma cuidadora improvisada. Mesmo assim, quando ela morreu, foram os filhos que levaram tudo: carro, joias, móveis, documentos, conta bancária, até o baú com fotos antigas. Não deixaram nem o retrato de Marie com o marido. E eu fiquei com a casa que ninguém quis, velha, úmida, afundando aos poucos, mas ainda assim, minha. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela tarde, quando todos foram embora e só restou o silêncio, me sentei na poltrona em que Marie passava as tardes. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo senti um sussurro interno. Algo ia mudar, mas eu ainda não sabia como. Eu não queria fortuna, não queria fama, não queria palmas. Queria paz e talvez um pouco de respeito. Durante anos, pensei que isso viria naturalmente, que bastava fazer o certo, ser decente, não incomodar. Mas descobri da forma mais amarga,
Boas mulheres são as primeiras a serem esquecidas. No início, eu dizia que ficava por gratidão. Marie havia sido boa comigo no começo. Me recebia com um sorriso tímido e mãos gentis. Dizia: "Você é mais filha do que nora." Isso bastava para eu seguir. Quando Chad começou a sumir, ela tentava me consolar. Oferecia chá ou apenas um silêncio cúmplice. Como se dissesse: "Eu também conheço esse homem." Mas com o tempo, o olhar dela ficou opaco. As palavras sumiram. E eu fiquei sozinha com a rotina. Trocar fraldas, dar banho, alimentar, limpar feridas que não doíam em mim, mas doíam em algum lugar mais fundo. Era como se minha vida tivesse virado uma série de tarefas interrompidas por suspiros. Eu sonhava, e não conto isso para qualquer um. Eu sonhava em ser chamada de parte da família. Só isso. Em um almoço qualquer, ouvir de Lauren: "Obrigada, Clara. Você é incrível." Ou de Brad: "A gente não teria conseguido sem você." Mas isso nunca veio. Ao contrário, eles olhavam por cima do ombro, me chamavam de ela, não diziam meu nome, não olhavam nos olhos. Eu era invisível até mesmo na casa onde passava cada minuto. Tentei trabalhar fora por um tempo, mas Marie precisava de mim o dia inteiro. E os filhos dela nunca se ofereceram para revezar. Então eu larguei tudo e fui me apagando. Olhava pela janela enquanto via casais indo passear, mães rindo com seus filhos, jovens correndo atrás de seus sonhos. E eu? Eu estava sentada ao lado de uma mulher que já não reconhecia nem a si mesma, esperando a próxima dose de morfina. Houve uma época em que pensei que meu filho entenderia o sacrifício, que no futuro ele diria: "Minha mãe cuidou da avó sozinha, ela é incrível." Mas ele cresceu longe de mim, educado por meus pais, com sua própria rotina, sua própria vida, e por mais que eu tentasse, havia um abismo entre nós. Eu sentia que não pertencia a lugar nenhum, nem à família de Chad, nem à minha antiga vida, nem ao meu filho. E foi aí que percebi o que eu realmente queria: pertença, não como uma esmola, mas como um direito. Queria entrar numa sala e não precisar me justificar. Queria sentar à mesa sem sentir que estou ocupando o lugar de alguém mais importante. Queria poder dizer: "Essa é minha casa, essa é minha família, essa é minha história." Mas parecia que tudo isso estava reservado aos que tinham um sobrenome certo, ou aos que gritavam mais alto, ou aos que sabiam sair na hora certa, como Chad. Eu fiquei para cuidar, para sustentar a dignidade de uma mulher que já não conseguia erguer a cabeça. Fiquei quando seria mais fácil fugir. E por isso eu sonhava. Sim, sonhava. Com o dia em que alguém me olharia com olhos sinceros e diria: "Eu sei o que você fez." Não por vaidade, mas para saber que não vivia em vão. E naquele dia, quando Marie comeu o último pedaço de torta de frango, me olhou com os olhos marejados e apertou minha mão com mais força do que o habitual. Achei que, talvez, ela estivesse tentando dizer isso. Que sabia, que lembrava, que entendia. Mas no fim, ela apenas sussurrou meu nome. E então, o silêncio tomou conta. Me sentei na beira da cama e fiquei ali, esperando que alguma palavra mágica saísse do ar. Nada. Só a solidão que vinha depois do dever cumprido. E a pergunta que martelava sem parar na minha cabeça: será que alguém, um dia, vai se lembrar de mim por algo além do que eu fiz pelos outros? Essa era a verdade. O que eu queria mesmo era existir. Naquela manhã, o sol bateu com força no vitral da sala. As sombras dançavam nas paredes, como se a casa tentasse acordar do luto à força. Marie havia morrido fazia poucas horas. O corpo ainda estava no quarto, à espera do serviço funerário. Eu me sentei no sofá e fechei os olhos por um instante. Queria silêncio, mas a paz durou pouco. A porta bateu com força. Era Lauren. Veio como uma rajada de vento sujo. O salto ecoando no piso. O rosto tenso. A expressão de quem já vinha pronta para a guerra. "O que você deu para ela comer?" Fiquei imóvel. "Estou perguntando, Clara. Você deu alguma coisa? Medicamento vencido? Alimento errado?" Respirei fundo. Ela não estava em luto. Estava em julgamento. Marie comeu o que pediu. Falei com calma. Tortinha de frango. A preferida dela.
Lauren cruzou os braços. Engraçado. 10 anos de paralisia e justo agora, depois de comer a tortinha, ela morre? Era isso. Ela não estava ali pela mãe. Estava ali pelo que viria depois. Brad chegou minutos depois, com uma pasta de documentos nas mãos e o rosto mais pálido do que o habitual. Não me deu bom dia. Não perguntou como eu estava. Apenas disse: "A casa continua no nome da mamãe. E como herdeiros diretos, temos direito à partilha." "Claro", respondi, tentando manter a voz estável. "Você tem 10 dias para sair, Clara. Vamos colocar à venda. O mercado tá bom agora." Olhei em volta. As paredes ainda tinham o cheiro do perfume de Marie. As almofadas, as fotos, a porcelana rachada no aparador. Tudo era dela, mas muito daquilo também era meu. Minhas noites, minhas vigílias, meu suor, meu tempo, minha vida. Lauren passou o olho pelo corredor como se fiscalizasse um imóvel à venda. "Vamos começar a embalar tudo hoje. Os móveis grandes ficam com Brad, os pequenos, comigo. Os objetos pessoais da mamãe... Bom, isso é com a gente." Fiquei parada. Me senti uma visita indesejada. Mas era eu quem sabia onde estavam os remédios, os papéis médicos, a receita dos biscoitos que Marie pedia quando o tempo esfriava. Eles não sabiam de nada. Não queriam saber. Era como se minha existência tivesse sido um erro de percurso. Uma nota de rodapé. Esperei a funerária. Dei o último banho em Marie. Escolhi o vestido que ela sempre dizia que a fazia parecer menos velha. Penteei o cabelo dela como ela gostava, com a risca de lado. Fiz tudo sozinha. No velório, ninguém me agradeceu. Lauren chorava para os conhecidos, como se tivesse sido a filha presente. Brad distribuía abraços formais. Eu fiquei sentada no fundo da sala, com um copo de café frio e uma raiva engasgada. Dias depois, voltei à casa vazia. A única que restara para mim, uma construção antiga, mal cuidada, com as janelas empenadas e o telhado começando a ceder. A casa que Marie tinha colocado em meu nome anos atrás, porque os filhos nunca se interessaram por ela. Enquanto varria o corredor, vi uma das tábuas se mover levemente. Arregacei as mangas, me agachei. Empurrei com a ponta da vassoura. A madeira rangeu. Levantei. Debaixo dela havia um espaço escuro, estreito, quase imperceptível. Coloquei a mão com cuidado. Toquei algo frio, rígido. Retirei. Era um envelope, amarelado, escrito à mão, para Clara. Senti o peito apertar. Abri com dedos trêmulos. Dentro havia uma carta. 2 páginas. Letra trêmula, mas nítida. "Se você está lendo isso, é porque minha hora chegou, e porque confiei que você seria a única a encontrar. Clara, você foi mais do que filha, mais do que nora. Foi meu alicerce." Continuei lendo. As linhas finais me paralisaram. "Os filhos levarão o que estiver à vista. Mas o que realmente importa, eu deixei escondido. Porque só você merecia encontrar. Vá até o porão, atrás do armário verde." Deixei a carta cair no colo. Não sabia se chorava, se ria ou se corria. Mas algo estava claro. Marie sabia de tudo. E o que ela havia deixado para mim estava só começando a ser revelado. O barulho do caminhão de mudança invadiu a rua antes mesmo de o sol nascer por completo. Lauren chegou primeiro. Brad, logo depois, com a mesma expressão de sempre. Arrogância disfarçada de eficiência. Eles nem se olharam ao entrar. Vinham focados, prontos para dividir os despojos. Eu estava na cozinha, mexendo o café. Nem me ofereceram bom dia. "Clara, precisamos que você tire suas coisas do quarto principal. Vamos desmontar a cama hoje", disse Lauren, sem nem erguer os olhos do celular. Respirei fundo. Esse era o quarto de Marie. Ninguém vai desmontar nada sem o funeral estar pelo menos encerrado emocionalmente. Brad riu. Alto, cínico. Emocionalmente? Isso não é uma novela, Clara. É inventário. Virei de costas. Não por covardia, mas porque se olhasse nos olhos dele naquele momento, talvez explodisse. Lauren se aproximou. Lenta. Calma. Calma demais. "A gente entendeu que você ficou com essa casa, mas o restante, tudo o que sobrou da mamãe, será dividido. E você não tem nenhum direito sobre isso, está claro? Eu não pedi nada. Não precisa pedir."
ela respondeu, com um sorriso seco. Sua presença aqui já é uma afronta. Pisquei lentamente. Pensei em responder. Gritar. Jogar na cara dela que eu fiquei. Que limpei feridas, dei banho, suportei gritos, silêncios, noites sem dormir. Mas não adiantaria. Ela não veio para entender. Veio para destilar. Brad entrou na cozinha e pegou um copo. Você ainda tá aqui por quê, Clara? Achou que ia receber pensão? Um prêmio por lealdade? Isso não é filme da Disney. Eu só quero respeito, respondi. Ele gargalhou. Respeito? Você era a cuidadora. Nem casada com nosso irmão você é mais. Tá aqui porque quis. Ninguém te implorou. Senti um calor subir pelas orelhas, mas mantive a postura. A mãe de vocês me chamou de filha por anos. Eu fiquei quando nenhum de vocês veio visitar. Lauren me interrompeu. E achou que isso dava direito a alguma coisa? Me poupe. Você ficou porque não tinha para onde ir. Porque era conveniente. Engoli seco. Você acha mesmo que eu aguentaria tudo isso por conveniência? Ah, Clara, ela rebateu, sorrindo com crueldade. Gente como você se acostuma a viver da sombra dos outros. Vocês aprendem a sobreviver mendigando atenção, cuidando dos restos. É quase instintivo. A xícara na minha mão tremia. O café respingou na borda. Brad se aproximou e abaixou o tom, como quem oferece consolo. Olha, se quiser ficar com algum móvel antigo, pega logo, antes que a gente mande para doação. Ninguém quer drama. Ninguém quer drama. Fiquei ali, em pé, ouvindo dois estranhos me reduzirem à condição de nada, de coisa, de peso. E foi aí que entendi. Não se tratava do dinheiro, nem dos móveis, nem da casa. Era sobre me apagar, sobre garantir que eu não restasse como lembrança de nada. Lauren virou-se para sair, mas antes lançou mais uma. A propósito, você devia se olhar no espelho. Tá com uma cara péssima. Esses anos te acabaram. Fiquei sozinha na cozinha, o café esfriando na minha mão. Me sentei devagar. Os móveis ao redor pareciam zombar da minha presença. Cada cadeira, cada cortina, cada prato decorativo escolhido por Marie, agora, pertenciam a quem sequer lembrava o gosto da comida dela. Brad passou pelo corredor e fez questão de esbarrar levemente no meu ombro. Nem desculpa, nem olhar. Pegou um porta-retratos com a foto de Marie e seu falecido marido e enfiou na caixa de papelão com brutalidade. A moldura quebrou. Ele nem notou. Ou notou. E não se importou. E eu só queria desaparecer. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim começava a despertar. Uma parte que não queria mais engolir, nem calar, nem fingir que tudo bem ser tratada como lixo reciclável. Eu não era santa, nem heroína, mas eu estive ali. E a dor de ser apagada, de novo, se transformava em algo mais denso, mais escuro e muito mais perigoso. Dentro do bolso da calça, senti o toque do papel da carta de Marie, aquela que encontrei escondida. Ainda não tinha ido ao porão. Ainda não sabia o que estava atrás do armário verde, mas naquele momento, eu soube de uma coisa com certeza. A humilhação que vivi naquela manhã ia custar caro para alguém. Se alguma parte dessa história te fez lembrar de algo que você viveu, ou ainda sente, deixa um "eu entendo" nos comentários. Seu desabafo pode tocar alguém que precisa, e se esse vídeo te tocou, curta para que mais pessoas encontrem essa força escondida também. A porta bateu com força quando eles saíram. O caminhão ainda rugia lá fora, levando o que restava de uma década. Fiquei na cozinha, sentada, sozinha. A xícara de café agora estava vazia, mas eu ainda a segurava como se isso me impedisse de desmoronar. Naquela manhã, o mundo me disse que eu não era ninguém, nem mulher, nem mãe, nem cuidadora. Nada. Subi as escadas devagar, sentindo cada degrau como um empurrão contra o peito. Quando fechei a porta do quarto, desabei. Sem lágrimas, sem gritos. Só um silêncio denso e sufocante que se espalhou pelo quarto como uma neblina. Olhei para o espelho. A imagem me devolveu um rosto que eu mal reconhecia. Olheiras profundas, cabelos desalinhados, um corte no lábio que nem sabia como fiz. Toquei meu rosto como quem tenta acordar de um pesadelo, mas eu estava acordada. E essa era a realidade. Me sentei na beira da cama.
A carta de Marie ainda estava no bolso do casaco. Tirei com cuidado. Passei os dedos pela letra tremida, como se pudesse escutar sua voz. As palavras eram poucas, mas carregadas de tudo o que eu precisava. Você foi mais do que filha, mais do que sangue. Foi minha escolha. Aquilo me atravessou. Ninguém nunca tinha me escolhido antes. Nem Chad, nem meus pais, nem meu filho, que havia crescido longe, sem entender por que a mãe não estava por perto. Mas Marie escolheu. Ela viu, ela sabia. Fechei os olhos e respirei fundo. Na carta ela dizia: vá até o porão, atrás do armário verde. Era isso que me mantinha de pé. Aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre valor. Sobre finalmente ter a prova de que eu não tinha sido um erro de percurso. Levantei, tirei o casaco, prendi o cabelo e desci as escadas. O porão cheirava a mofo, poeira e passado. Empurrei o armário com força. As dobradiças rangeram, protestando. Atrás dele, uma pequena abertura no painel de madeira. Enfiei a mão. Senti algo firme. Um pacote envolto em plástico grosso. Puxei. Era pesado. Abri ali mesmo. Dentro, cédulas de dinheiro organizadas em maços, notas novas, bem cuidadas, e um novo envelope. Isso é seu. Não diga nada. Use como quiser. Viva como merece. Minhas mãos tremiam. O peito doía. E um grito preso há anos rasgou minha garganta. Chorei. Não de dor, mas de alívio. Era como se alguém tivesse puxado um espinho enfiado há anos no meu peito. E naquele choro, veio tudo. Os dias em que dormi no chão do hospital. As noites que fiquei em claro cuidando das crises respiratórias de Marie. As vezes em que meu filho chorou por videochamada, pedindo para eu voltar. As mensagens de Chad dizendo, não posso agora. As visitas vazias de Lauren. Os silêncios de Brad. Tudo explodiu em mim. A raiva, a solidão, o cansaço. Me encolhi no chão do porão, abraçada ao pacote, como uma criança que acabou de encontrar o cobertor esquecido da infância. Eu sabia que aquele dinheiro podia mudar minha vida. Mas mais do que isso, mudava quem eu era. Eu não era mais a mulher que implorava por migalhas de reconhecimento. Não era mais a que pedia desculpas por existir. Eu era dona de mim. Marie tinha me deixado mais do que cédulas. Ela me deixou um sinal. Uma verdade escondida dos olhos de todos. Ela me viu. Ela me escolheu. E isso era mais valioso que qualquer herança. Naquela noite, deitei na cama com a carta ao meu lado. Não dormi, mas também não chorei mais. A dor ainda estava ali. Mas agora havia espaço para algo novo. Algo que eu ainda não sabia nomear. Mas que, em breve, o mundo inteiro ia conhecer. Na manhã seguinte, acordei cedo. O céu estava limpo, mas o ar trazia um frio estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer. Tomei banho com calma. Escolhi uma roupa que não usava há anos, uma blusa branca de botão e a calça jeans que Chad dizia que me deixava com cara de dona da casa. Nunca entendi se aquilo era elogio ou ironia. Dessa vez, era uniforme de guerra. Enfiei a carta e parte do dinheiro numa mochila preta. Peguei um táxi até o centro. Na agência bancária, a gerente me reconheceu de imediato. Senhora Clara Martins? Acompanhou a senhora Marie por tanto tempo? Que honra! Honra! Aquela palavra pesou no ar. Tão rara. Assinei os papéis com mãos firmes. O gerente se curvou ligeiramente quando me entregou os contratos finalizados. A conta está ativa, com total confidencialidade como solicitado. E a cláusula de proteção para meu filho? Perguntei. Já incluída. O fundo está em seu nome, com cláusulas específicas de bloqueio a terceiros, mesmo em caso de tutela compartilhada. Assenti. Pela primeira vez, eu estava à frente. Voltei para casa com passos leves, mas mente acelerada. Eu sabia que não podia deixar nada ao acaso. Lauren e Brad não iam parar. Eles sabiam que eu estava quieta demais, que ainda não tinha ido embora, que não pedi nada. E esse era o sinal mais perigoso para quem tem a consciência suja. E eu estava certa. 2 dias depois, Lauren apareceu na casa, com sorrisos. Trouxe bolo, trouxe chá, trouxe perguntas envenenadas com açúcar. Tem dormido bem, Clara? Disse, servindo a xícara. A casa é tão antiga, né? Imagina o frio que deve fazer à noite. Fingi sorrir.
Mas já não era a mesma mulher sentada naquele sofá. Eu observava cada gesto dela como quem assiste a um teatro ruim. E o seu filho? Vai bem? Ela perguntou, casual. Senti um nó no estômago. E então entendi. Eles não iam me atacar diretamente. Iam usar o elo mais frágil, meu filho. No dia seguinte, Ezequiel chegou da escola com um olhar estranho. Mãe, um homem falou comigo na saída. Disse que era meu pai. Minha respiração travou. Como ele era? Perguntei, tentando não transparecer o pânico. Alto, com cara de cansado. Ele disse que te ama muito, mas que você não deixa ele ver a gente. Senti a cabeça girar. Chad, depois de 10 anos, voltou. Justo agora. Fechei a porta do quarto e sentei na cama. Abri o notebook. Acessei o e-mail antigo que usávamos no começo do casamento. Nada. Mas quando busquei por Chad Jones no sistema de processos judiciais, encontrei mais do que esperava. Dívidas, histórico de jogo, pedidos de crédito negados e então, a bomba. Uma notificação de visita a um advogado local com pedido de verificação sobre o fundo financeiro de Ezequiel. Ele estava tentando se passar por tutor legal. Engoli em seco. A qualquer momento, ele apareceria na porta com um ar de pai arrependido e palavras bonitas decoradas. Mas não era arrependimento, era estratégia. Naquela noite, guardei todos os comprovantes, contratos e prints em uma pasta. Digitalizei tudo. Enviei para o advogado que Maria havia recomendado anos atrás, quando achou que Chad poderia aparecer. Me preparei para o ataque, e ele veio. No sábado, enquanto preparava o almoço, ouvi uma batida seca na porta. Abri. Lá estava ele, de sobretudo cinza, barba por fazer, sorriso de quem ensaiou no espelho. Clara. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Queria ver nosso filho. Ouvi dizer que você está... bem. Desviei o olhar. Atrás dele, uma figura mais familiar do que eu gostaria. Lauren. Claro. Estavam juntos. Pensei em fechar a porta, mas algo me fez ficar. Você sumiu por 10 anos. Falei sem raiva. Só com a frieza de quem já não espera nada. Eu me perdi, mas nunca deixei de pensar em vocês. Nem de acumular dívidas, pelo visto. Soltei. Ele endureceu o rosto. Não esperava que eu soubesse. Eu mudei, Clara. Você quer dinheiro, Chad? Ele empalideceu. Lauren tentou intervir. Não é assim. Ele só quer fazer parte da vida do filho. O filho que ele nunca viu crescer? Perguntei, encarando-a. Ela baixou os olhos. Era isso. Eles vinham com o laço, mas o presente era veneno. Se você ou ele se aproximarem do meu filho sem autorização, eu entro com medida protetiva. Clara, vamos conversar. Acabou. E você chegou tarde. Fechei a porta. O clique da tranca soou como música. Voltei para a cozinha. O molho borbulhava no fogo. E pela primeira vez, eu estava cozinhando em paz. No domingo, caminhei até a padaria com Ezequiel. A cidade ainda despertava. As calçadas úmidas, o ar carregado de orvalho e o som das primeiras motos entregando pão fresco. Segurei firme a mão do meu filho. Desde que Chad reapareceu, ele andava calado. Mas agora, algo parecia ter se acomodado dentro dele. Um tipo de segurança silenciosa. Talvez ele sentisse que dessa vez eu não ia recuar. Mãe, ele disse, olhando o chão. Aquele homem vai voltar? Pode ser, mas você não precisa falar com ninguém que te faça sentir mal. Ele assentiu, firme, e me abraçou no meio da calçada como se fosse um escudo. De volta à casa, preparei um chá. Me sentei à mesa da cozinha com meu caderno. Comecei a anotar tudo. Datas, nomes, lugares, intenções. Era como montar um quebra-cabeça sombrio, e eu não pretendia perder nenhuma peça. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação do banco. Senhora Clara Martins, tivemos uma tentativa de acesso ao fundo protegido do menor Ezequiel Martins. O solicitante se identificou como pai legal e apresentou um documento. Mas, conforme as cláusulas, o acesso foi imediatamente negado. Fiquei em silêncio por um segundo. Ele apresentou o documento? Uma cópia digital de uma certidão antiga. Mas o sistema reconheceu a cláusula de bloqueio e registramos o episódio como tentativa não autorizada. Obrigada, respondi.
Por favor, envie uma cópia oficial da negativa. Quero anexar ao meu dossiê. Desliguei. Aquela não era só uma jogada. Era uma invasão. Na manhã seguinte, fui pessoalmente ao escritório do advogado de confiança de Marie. O senhor Batista, já grisalho e meticuloso, me recebeu com uma pasta nas mãos. Clara, que bom vê-la. A senhora Marie falava muito da sua lealdade. Vejo agora o quanto ela tinha razão. Preciso proteger meu filho, doutor. E você já começou, disse ele ao abrir a pasta. Todos os documentos estão atualizados. Fizemos uma blindagem, mas recomendo que solicite uma ordem judicial preventiva, apenas para reforçar a autoridade legal sobre o fundo. Assinei tudo sem hesitar. Antes de sair, ele me olhou com um ar curioso. Se me permite a pergunta, como soube que precisava se proteger? Suspirei. Porque aprendi do pior jeito. Quem te ignora por 10 anos não volta por amor. Volta por interesse. Do lado de fora, o céu ameaçava a chuva. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia blindada. Naquele mesmo dia, Brad me chamou para conversar. Nos encontramos no café da esquina. Ele chegou 10 minutos atrasado, como quem já considera o tempo dos outros irrelevante. Clara, começou, com um sorriso enjoado. Acho que começamos com o pé errado. Tudo isso é uma situação delicada. Você invadiu a casa da sua mãe e me tratou como lixo. Não acho que isso seja delicado. Ele riu. Seco. Falso. Tá, mas a vida continua. A questão é, o que você realmente quer? Como assim? Quer dinheiro? Quer que a gente te reconheça como herdeira? Quer ficar com a casa? Ele se inclinou. A gente pode negociar. Cruzei os braços. Vocês ainda acham que tudo isso é uma barganha, né? O que é então? É justiça. Brad se inclinou para trás, incomodado. Cuidado com esse tom. Você acha que está por cima agora, mas... Eu não acho. Eu sei. Tirei da bolsa uma cópia da negativa do banco. Isso é o que acontece quando alguém tenta acessar uma conta que não lhe pertence. Brad pegou o papel com as mãos suadas. Isso é blefe. Confirma com o gerente se quiser. Eu tenho todas as cláusulas em meu nome. Cada centavo está protegido. E você e Chad estão legalmente impedidos de tocar em qualquer coisa ligada ao meu filho. Ele me olhou com uma expressão que nunca vi antes. Medo. Você se armou, disse, num sussurro. Eu me preparei. Ele levantou, jogando a cadeira para trás. Isso não acabou, Clara. Não, isso está só começando, respondi com calma. Naquela noite, Lauren me ligou. A voz fria, cortante. Você acha que venceu? Não se trata de vitória. Ah, não? Então por que parece que você está adorando tudo isso? Porque é a primeira vez em anos que eu não estou sendo pisada. Ela suspirou, pesada. Chad está desmoronando. Ele não tem para onde ir. Problema dele. Ele ainda é pai do seu filho. Não. Ele é um homem que abandonou o filho. E agora não tem direito a nada. Silêncio. Depois, uma frase que soou como veneno. Cuidado com a paz. Às vezes ela custa caro. Desliguei. Fiquei olhando o teto da sala. A casa estava mais silenciosa que nunca. Mas agora era o silêncio de quem observa, de quem calcula, de quem espera o próximo passo do inimigo. E eu estava pronta. Naquela manhã, acordei com um novo ar ao redor. A casa parecia diferente, mais sólida, mais minha. O silêncio não era pesado, era firme. Fiz o café antes de o sol nascer totalmente. Misturei o leite com cuidado, observando o vapor subir no ar. Era um ritual simples, mas meu corpo reagia como se estivesse celebrando. Olhei para a cozinha com calma. Tudo ali tinha história. A xícara que minha mãe me deu quando saí de casa. O pano de prato bordado por minha avó. Até o bule antigo da Marie. Pequenos acenos do passado, que eu ainda carregava. Agora com orgulho, não com peso. E então peguei o envelope. Aquele que depositava a vida do meu filho. O fundo fiduciário. A herança escondida de Marie. Coloquei ao lado da xícara e mexi o chá. As mãos tremiam, mas a mente estava firme. Era a hora. Fui ao escritório de advocacia. O advogado esperava com papéis alinhados. Diziam que tudo estava pronto. A cláusula de exclusão, o fundo blindado, a proteção legal. Peças encaixando como em um tabuleiro que eu dominava finalmente. A senhora nos instruiu bem,
disse o Dr. Batista. Seu filho não corre riscos. A partir de hoje, esse dinheiro é dele. E só dele. Assenti. Tinha um nó na garganta, mas um sorriso contido nos lábios. Meu filho não precisava de um pai que aparecesse de relance por interesse. Ele merecia segurança. E agora tinha. Voltei para casa com o envelope na bolsa e o coração acelerado. Olhei para o portão. Algo em mim clicou. Era momento de colocar tudo no lugar. No jantar, cozinhei arroz, legumes e frango assado. Simples, caso habitual. Mas senti como se montasse uma festa. O pó de alho, o cheiro do braseado. Eu estava cultivando vida, não mais apenas sobrevivendo. Quando coloquei o prato na mesa, Ethan veio correndo. Mãe, parece que hoje vai sobrar comida. Vai sim, respondi sorrindo. Quer ajuda na salada? Ele trouxe os talheres, animado. Eu cortei o frango, servi tudo com cuidado. O sol entrou pela janela, iluminou nossos rostos com calma. Foi a primeira refeição em anos em que me senti completa. Não por luxo, mas por obrigação, por escolha. No meio da refeição, levantei o envelope cuidadosamente e deixei ao lado da minha taça. Ethan olhou curioso. Eu não fingi surpresa. Apenas ergui os olhos. Um dia você vai saber tudo. Forcei um sorriso, suave, sem pressa. Ele assentiu, intrigado, mas voltou a comer. Era dele. E era meu também. Depois do jantar, peguei o telefone e marquei o velório da Marie para aquele fim de semana. Iria atrair atenção. Mas agora, eu estava no controle. Nada seria levado ou reescrito contra a minha vontade. Na manhã seguinte, recebi a notícia que sabia. Brad e Lauren queriam conversas públicas. Uma entrevista em jornal local, manchete sobre disputa familiar. Tentavam se candidatar ao papel de herdeiros corretos. Eu apenas enviei uma nota discreta. Não participarei de especulações midiáticas. Meu assunto é outro. Era a primeira vez que me calava estrategicamente, para que o silêncio falasse mais que palavras. Na sexta-feira, sentei com Ethan no parque da cidade. Ele brincava com uma bola, rindo. Eu observava tomando um café. Na bolsa, uma carta vazia onde estava todo o dinheiro. Tudo ali tinha pertencido a Marie, mas agora pertencia ao meu filho e a mim, aqueles que construíram. Minha serenidade não era desculpa para a inação, era o início da vitória. Ao voltar para casa, me deparei com uma van do tabloide local estacionada na frente. Um fotógrafo apontando a lente. Uma porta aberta. A casa parecia expor seus segredos ao mundo. Mas eu também expus algo. Abri o portão, caminhei com calma. Um homem me chamou pelo portão. Tinha uma câmera em mãos. Senhora. Clara, podemos comentar sobre a disputa? Perguntou profissionalmente. Respirei fundo. Não tenho nada a dizer sobre isso. E entrei. Minha única preocupação é proteger meu filho. Tranquei a porta com calma. Dentro, fechei a janela e vi meu reflexo no vidro. Firme. Não era a mulher invisível daquela casa. Era filha, mãe, dona. Fiz chá, sentei. O envelope estava sobre a mesa, ao lado do bule. Pelo menos algo nessa casa ainda não podia ser tirado. À noite, li carta por carta que escrevi nessa semana. Para o advogado, para Marie, para meu filho. Organizei tudo no armário pequeno da sala. Preparei um arquivo digital com backups escondidos. Era um castelo invisível, mas era meu. Quando vi Ethan dormindo, seu braço sobre o corpo, respiração tranquila, senti pela primeira vez em muito tempo paz e uma convicção imensa de que aquele era só o começo. Eu havia cruzado uma linha, saí do lugar de fantasma, assumi meu nome e deixei clara a única coisa que nunca mais seria violada: o legado de quem cuidou quando todos fugiram. A semana seguinte chegou com um silêncio ensurdecedor. As tentativas de contato diminuíram. As redes sociais acalmaram. Ethan voltou a brincar sem olhar para trás. Mas fora dali, algo acontecia. Logo cedo, recebi uma visita inesperada. Foi Lauren. Chegou com a voz suave, olhar calculado. Era como se tentasse dobrar uma folha de papel sem deixar marcas. Clara. Pensei que era hora de conversar com calma. Fingi ouvir.
Quero que você entenda que isso tudo me deixou assustada. Fez uma pausa, sorrindo com cordialidade. Chad está destruído. Ele tentou retomar contato com o filho, mas foi barrado no banco. Ele me deixou desesperada. Respirei, a controladora do sofrimento dos outros tentando me emocionar. E agora? Perguntei devagar. Agora, precisamos encontrar um meio termo. Ela falava como se estivéssemos em uma mesa de café, não em um duelo emocional. Me levantei. O único meio termo possível é não me envolver em suas ambições de teatralidade familiar. Estou protegida. Meu filho está protegido. Minha vida está montada. Ela experimentou um sorriso bonito demais para quem vinha de cenários escuros. Mas você não pode viver aceitando tudo. Tem que lutar. Já lutei. Não do jeito certo. Ignorando isso, me virei para ir embora. Cuidado, ela chamou, estendendo a mão. Sabe, ainda há uma saída. Chad ainda quer recomeçar. Por que recomeçar com a mulher que ele abandonou? Não respondi. Ele nunca voltaria a me machucar. No meio da tarde, recebi, pelo corretor, uma chamada de Elliot, do jornal local. Ele queria saber por que eu não falava à imprensa. Prometi que não falaria. O silêncio era a minha resposta mais forte. Pela primeira vez, eles me viram como alguém que não cedeia, não por bravura, mas por decisão. Mais tarde, quando cheguei em casa, vi no hall uma pilha de correspondência, convites de voluntariado, contatos de mulheres que leram algo sobre a carta escondida, pedido de palestra na igreja local. Alguém lembrou. Vez ou outra, alguém ainda confundia meu nome com a casa ao lado, mas era diferente. Ainda me referiam como aquela que tem dignidade. E começou. Naquele domingo, visitei o Centro Comunitário de Artes. Oficinas para mães que se sentem invisíveis, para cuidadoras que se doam demais. Sem rancor, elas diziam: "Você vê? Eu também." O impacto emocional do que vivi ecoava no silêncio, naquelas mulheres que nunca falavam e agora ouviam. Em paralelo, senti algo mudar dentro de casa. Ethan voltou a me chamar para coisas pequenas. O sorvete, um filme antigo no fim de semana, um desenho compartilhado. Ele ganhou confiança. E eu também. Uma tarde, Ezequiel entrou na sala com um certificado de mérito. "Olha, mãe." "Que orgulho", respondi, abraçando. O diploma foi pro mural. Aquele certificado era mais que escola. Era estabilidade. Mesmo com toda a turbulência, meu filho prosperava. Pouco depois, Brad apareceu na porta da padaria. Ele tentou ser casual. Me perguntou pelos teus planos. "Você continua com essa história de consultoria?" Perguntou. Balancei a cabeça. "Sim, acho que muitas mulheres precisam entender o valor de se proteger." Ele olhou desconfiado. "Eles nunca irão enxergar, né?" Ele perguntou. "Nunca me fizeram sentir que tinha valor. Agora, vejo mulheres que vivem o que eu vivi. Acho que posso ajudar." Ele me observou em silêncio. Era a virada completa. Eu não era apenas um impacto financeiro. Eu era voz, representante da mudança. Alguns dias depois, senti o impacto final. Recebi uma carta de Chad, escrita à mão, letra trêmula. "Clara, tentei. Perdi tudo. Não vim por dinheiro. Quero ver meu filho. Me encontre em paz." Arquivo aberto, sem emoção. Não contestava mais. Não era meu papel. Larguei a carta na mesa. Observei Ethan brincando. Lavei a louça. O silêncio era cheio de reflexões. Chad queria reencontro, mas era ele quem deixava de existir em minha vida. Lauren ligou novamente. Voz cansada. "Vi aqueles cartazes da sua instituição. Estão te chamando de heroína. Você tá bem com isso? Parece que virou celebridade floresta adentro, com histórias de herdeiras." "Eu só faço o que deveria ter feito há anos", respondi. Ela suspirou. "Às vezes penso que perdi tempo. Que pisei na pessoa errada quando você poderia ter sido minha irmã." Ela falou isso como quem lida com culpa. Eu não respondi. Deixei-a falar. No fim da semana, senti mais uma mudança. A casa da Marie, a antiga herança, estava bem cuidada. Não havia sinais de venda, de leilão, de disputas ruidosas. O imóvel estava tranquilo. Sem placas. Eu olhei pela janela da sala. Vi meus móveis, minhas plantas, minhas lembranças. Agora o lar era meu.
Naquela noite, dei banho em Ethan. Penteei seu cabelo com calma, vi seus olhos brilharem. Ele disse: "Mãe, obrigada por tudo que faz por mim." Respirei fundo. "Obrigada por ser meu filho." Ele sorriu e deitou no meu colo. A respiração suave dele foi música. Pela primeira vez em muito tempo senti. Meu valor não estava escondido atrás de nenhum envelope. Não precisava provar para ninguém. Tinha sido escolhida pela única pessoa que me importava. Marie. Depois de tanto ser humilhada, invisibilizada, eu me ergui, com dignidade, com voz, com vida, sem precisar gritar, sem precisar provar nada, apenas existindo, inteira. E Ethan dormiu nos meus braços, embalado pela primeira noite sem medo. Eu tinha vencido. Por anos, acreditei que cuidar era meu propósito, que doar tudo e me calar me tornava alguém melhor, até descobrir que o maior desamor é aquele que passa despercebido. A carta da Marie me ensinou isso. Ela não deixou só dinheiro. Deixou um verão de dignidade onde antes só havia inverno. Deixou a certeza de que meu valor não depende de ser agradecida por cuidar, mas de ser vista por quem realmente importa. Ao engarrafar aquele dinheiro num fundo para meu filho, eu me fiz escolha. Não uma escolha imposta por quem se desfaz do legado da mãe, mas a escolha de manter viva um ideal, de proteção, de identidade, que ninguém pode tomar de mim. Passei a olhar o mundo com outros olhos, não os mesmos que aceitavam perdão sem razão, não os mesmos que sorriam enquanto queriam me apagar. Meus olhos agora pesam mais. Veem traumas, divisões, sinais pequenos de quem foi esquecido e buscam cura. Eu entendi. Quem me negligenciava sentiu medo da liberdade que eu buscava. Me tratavam como sujeira debaixo do tapete. Mas a verdade sempre quebra tapetes, e eles tremem. Hoje eu carrego comigo silêncio como arma, palavra como ferramenta. Aprendi a dizer basta, ainda que com a voz que treme no início. Porque a força não é barulho, é firmeza interna. E sorri, não pelo que conquistei, mas pelo que deixei de carregar. A culpa por existir. Quando fecho os olhos, lembro da Marie na cama, me olhando com carinho. Ela não me disse, invista no seu valor. Não precisava. Sua escolha silenciosa, escondida de todos, já falava. E a maior retribuição não é o extrato bancário. É saber que meu filho dorme tranquilo. É olhar sua carinha e sentir o que não senti por anos. Alívio. Também aprendi que reconhecimento pode ser tardio. Não veio dos filhos de Marie, nem de Chad. Veio do legado que carreguei nos dias mais silenciosos. Da mulher que me escolheu e do filho que me escolheu também. Hoje, vejo mulheres na rua, quase invisíveis. Mães que resistem em silêncio. Cuidadoras que se evaporam sob o peso da indiferença. E posso dizer a elas, você existe, mesmo que ninguém diga. Você merece luz, mesmo no escuro. Você não precisa apagar seu coração para caber no mundo dos outros. A maior lição que carrego é esta. O mundo não te deve reconhecimento, mas você se deve respeito. Preste-se ao amor próprio e não espere aplausos. Espere por você. A carta, o fundo, o silêncio, tudo isso se transformou num símbolo. Não de vitória sobre os outros, mas de vitória sobre a própria invisibilidade. Aprendi que fortaleza não é bater de porta em porta exigindo justiça. É criar um espaço seguro dentro de casa, dentro de si, que ninguém pode invadir. É transformar cartas escondidas em castelos visíveis. Não sou mais aquela pessoa que era, mas carrego nela a coragem e a cicatriz da transformação. E isso me basta, porque no fim o valor é interior, e não há herança maior que essa. Os primeiros sinais da mudança começaram no dia seguinte. Ethan acordou cantando, algo raro nos últimos tempos. Ele trouxe o uniforme da escola com um sorriso e disse: "Mãe, ganhei um troféu na aula de ciências." A felicidade simples dele foi a prova mais forte de que estava construindo algo de verdade. As redes sociais começaram a voltar meu nome com carinho. Mulheres enviavam mensagens dizendo que tinham se visto ali, na história de cuidar, de sumir, de reaparecer. Tornar-me um símbolo foi involuntário, mas o que vi foi: muitas não conseguiam falar, e agora falavam.
Fui convidada para um evento na cidade vizinha, um encontro de apoio a famílias invisibilizadas. No palco, olhei para a plateia e vi rostos maduros e cansados e disse: "Vocês não são invisíveis. Vocês merecem existir." E aplaudiram em silêncio, como se aquele fosse o grito que nunca tiveram permissão de soltar. Lauren me mandou uma foto. O mural da herança, com meus móveis e lembranças. Ela escreveu: "Está lindo, Clara. Sinto que você realmente faz jus àquela casa. Sem rastro de rancor, sem falsidade. Foi a humildade tardia de quem aprendeu tarde demais. Chad sumiu da cidade." Alguns disseram que foi embora silenciosamente. Outros, que tentou contato, mas bateu em portas trancadas. Nunca mais voltou, e nem seria necessário. Com o tempo, decidi deixar a casa como ela estava. Sem venda, sem interferência. Era o quadro final daquilo que fiz. Um refúgio. Um lugar onde cada porta tem memória. A do arroz assado, a da carta escondida, a da noite em que tomei decisão. Hoje, ela vive para aquelas que vêm buscar apoio. No porão Corsado, a agenda de atendimento da consultoria que idealizei. Instituto Clara Martins de Apoio às Mulheres Invisíveis. Funciono 2 vezes por semana, com voluntárias e psicólogas. A proposta é simples: um espaço acolhedor, um chá, uma conversa, um plano de vida. Cada mulher que entra na porta é tratada como filha da Marie, porque cuidar dos que não cuidam é construir dignidade em rede. E Ethan, ele cresceu calmo, mais confiante. Hoje, aos 8 anos, planta flores no quintal da casa. Escolhas simples, mas cheias de vida. Ele me ajuda a regar as petúnias, troca ideias sobre livros que lemos juntos. Seu maior orgulho: me ver contando histórias para meninas que um dia disseram que ninguém as via. Meses depois, o jornal local publicou uma matéria sobre minha iniciativa. A manchete foi simples: da invisibilidade à liderança. A mulher que transformou humilhação em lar. Houve comentários muitas vezes bons e alguns rancorosos, mas para mim o importante era outro: saber que o que construí tinha eco. Em um fim de tarde, encontrei uma carta de Lauren na mesa da sala. Dizia: "Sei que falar agora parece tarde, mas precisava dizer: sinto muito, sei que não te dei crédito quando deveria." Guardei na caixa junto à carta de Marie, não por obrigação, mas como marco, de que mesmo quem se perdeu pode voltar a ver. Em dias frios, pego o casaco de Marie no cabide do quarto e respiro fundo. Lembro do perfume suave, dos pequenos gestos que poucos notaram. E penso: mesmo não vendo, ela me enxergou. Hoje, vejo closes de vidas. Gosto de observar o mural da minha cozinha com os desenhos do Ethan. O fundo público que escolhi para meu filho ecoa em seus olhos confiantes. E a sensação é de vitória pessoal. Não sobre eles, só sobre mim mesma. Se olho para trás, vejo o passado fragmentado. A casa estava cheia de gente, mas deserta de consideração. Hoje ela vibra de novo, com vozes, com histórias, com presença. Se alguém me perguntasse hoje: valeu a pena? Eu responderia: valeu cada lágrima, cada madrugada, cada silêncio que doía, porque tudo virou ponte. Da invisibilidade ao que eu sempre fui. Alguém digna, alguém inteira. Fecho os olhos e vejo o inverno se transformar em primavera. Aquele último suspiro da Marie me levou até aqui. E me fez entender que o maior legado não é dinheiro. É ver, é ser vista. E permitir que outros vejam também. Eu existo. E isso foi meu maior recomeço. Por muito tempo, eu achei que amor era sinônimo de sacrifício, que bastava cuidar, calar, aguentar, e em algum momento alguém notaria. Mas a verdade é que quanto mais eu me doava, mais invisível eu me tornava. Até que um dia, alguém me viu. Marie, com sua última carta, me devolveu aquilo que eu nem sabia que tinha perdido: o direito de existir com dignidade. Hoje, eu entendo que existem muitas mulheres como eu, que cuidam sem ser cuidadas, que sustentam o mundo em silêncio, que são chamadas de fortes, porque ninguém percebe a dor. E é para você que eu falo agora.
Se você já se sentiu usada, ignorada, descartada, se já foi diminuída por pessoas que deviam te proteger, se já chorou sozinha enquanto todos dormiam, eu te entendo. E quero te dizer uma coisa que ninguém me disse quando eu mais precisava. Você não está errada por esperar reconhecimento. Você não está errada por desejar respeito. Você não está errada por querer ser vista. Se essa história tocou algo aí dentro, comenta aqui embaixo. Eu também mereço ser vista. Porque o simples ato de escrever isso já é um passo para sair do silêncio, um passo para existir de novo, um passo para se lembrar de quem você é. Compartilha essa história com alguém que precisa desse lembrete, alguém que foi esquecida, ou que esqueceu de si mesma. E se você quiser continuar ouvindo histórias de mulheres reais que passaram por humilhações, superaram o desprezo e reencontraram sua força, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, você vai encontrar uma nova história, não de contos de fadas, mas de vida real. E lembre-se, você não precisa esperar uma carta escondida para recuperar sua voz. Ela já está aí dentro, só esperando você usar.